E aí pessoal, Michael aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No episódio de hoje vemos como seriam os Simpsons em Game of Thrones, misturado com o Senhor dos Anéis, onde até vemos uma batalha épica contra um dragão, Dracarys. Ficou curioso? Então assiste esse vídeo até o final, que você vai se surpreender. Já deixa aquele like pelo meu Dracarys horroroso e se inscreve no canal, que em breve chegaremos a 500 mil inscritos. Dito isso, vamos começar. A história começa com a gente conhecendo o reino de Springfield. Leprosos, loucos e goblins. O mais baixo nível. Vemos a Marge cozinhando, mas só tem sopa de água para comer. Ou seja, sopa de água é água quente, né? É basicamente isso. Então o Corvo de Três Olhos, best referência. Então o Corvo de Três Olhos aparece e ela serve ele para as crianças. Um olho para cada. A Maggie fica com bico. Basicamente isso. Ah, nesse detalhe aqui o Homer também é uma criança. Enfim, de repente um cavaleiro aparece e destrói a casa deles. O homem pede pro Homer se desculpar com o cavalo e ele começa a beijar os seus cascos. E após isso, eles vão embora atravessando a parede da casa. Lisa começa a reclamar que os nobres têm de tudo enquanto eles passam fome. Então o Homer começa a defender o sistema. E de repente o Milhouse aparece e diz para o Bart que eles penduraram novas cabeças nos muros da cidade. Então a família decide ir lá conferir. Eles passam na casa de repousos e levam a mãe da Marge junto com eles. Ué, você arruinou meu cochilo, assim como arruinou a vida da minha filha. Os Simpsons começam a admirar as pessoas penduradas, o que é uma cena bem sinistra, né, pessoal? Mas ok, né? Eu acho que era normal nessa época, né? Não sei. Enfim, comenta aí o que vocês acham nos comentários, tá ok? A Marge percebe que o Ned foi de base e admira as suas costeletas. E a Lisa continua reclamando, dizendo que os ricos são pendurados mais alto que os pobres, e até nisso o reino é injusto. Mas os seus pais não ligam para isso, pois eles são muito felizes nesse reino. O conceito de felicidade aqui é diferente, mas ok. Então a Marge percebe que a pele da sua mãe está congelada. Elas vão para o médico e ele afirma que a mãe dela foi mordida por um caminhante do gelo. Então a Marge pergunta como isso aconteceu. E a boa velhinha diz que namorou um homem encantador, mas ele acabou se engraçando. Sei que eu estraguei tudo, mas tem que me dar uma nova chance. Eu te amo! Marge pergunta se a sua mãe vai ficar bem, mas o doutor explica que ela está com os dias contados e a única forma de salvar ela é tendo um amuleto de fogo. E a Marge pede para o Homer comprar o amuleto, mas ele custa 100 moedas de ouro, ou seja, é o mesmo que você querer comprar uma Lamborghini hoje em dia ganhando o salário mínimo. Resumindo, é impossível. Muito triste, né, gente? Porque eu queria tanto uma Lamborghini. Enfim, deixa o like aí pra ajudar a gente a comprar uma Lamborghini um dia. Quem sabe daqui a uns 200 anos. Mas enfim, tamo junto, pessoal. Amo vocês. É nóis. Marge decide vender tudo que eles têm para conseguir o dinheiro, mas mesmo assim não vai ser o suficiente. E o Homer pede para ela desistir da sua mãe e deixar que ela descanse em paz, pois ela já está muito idosa e está quase na hora dela. E ao ouvir isso, a Marge fica furiosa e expulsa o Homer de casa e diz para ele dar um jeito de conseguir o dinheiro para salvar a sua mãe, ou ele nunca mais vai pisar os pés dentro de casa. E o Homer começa a beber e reflete sobre como ele vai conseguir o dinheiro. Já no outro dia, vemos o Homer no trabalho. Ele sai de fininho e decide conversar com seu patrão. Ele explica que teve algumas despesas familiares e precisa de um salário agora para pagar as suas contas. E pergunta se ele pode ganhar um salário e um adiantamento. Empurrou aquela roda todos os dias por 20 anos. Já se perguntou por quê? Bom, na verdade eu só empurrava. Então o Lorde mostra para o Homer que a roda não está ligada a nada e eles fazem aquilo apenas para se manterem todos na pobreza. Ou seja, ele se esforça ao máximo no trabalho por 20 anos e nem ganha um salário por isso. Meu amigo, que vida triste. É por isso que estão na sofrência, né? E eu não acredito que eu vou dizer isso, mas eu concordo com a Lisa. Ao menos um episódio fizeram a menina tá certa, né, gente?
Tadinha, mas ela merecia. Enfim, então a cena corta e vemos a Marge sendo visitada pelo leão Aslan. E essa é uma clara referência às Crônicas de Nárnia. E eu ainda preciso assistir esse filme. Mas ok. Após isso, vemos a Lisa puxando o Homer para um beco. E ela pede ao seu pai a sua pepita de chumbo emprestada. E de repente, ela transforma aquela pedra em ouro com magia. O Homer pergunta por que ela nunca contou isso para eles, e a Lisa responde que nunca fez magia, pois não quer servir a um rei maligno. Então o Homer promete que nunca vai dizer isso para ninguém. Eu saco 12-0. Eles levam o amuleto para a vovó, e a Marge decide colocar na sua mãe. Mas a véia explica para Marge que já aproveitou muito a sua vida e não precisa disso, pois ela já sente que chegou a sua hora. Mas a Marge não aceita e não respeita isso e insiste que ela viva mais um pouco. Se quer que eu viva, eu vivo. Então a Marge decide comemorar assando um hobbit pro jantar. Tô falando que esse desenho é cheio de referência e ao mesmo tempo todas são bizarras, né? Vai entender. A cena corta e vemos o Bart e o Homer pensando em como seria a vida após a morte. E todos começam a discutir, pois cada um tem a sua crença. E após isso, vemos todo mundo entediado, pois as histórias da vovó são muito chatas. O amor é um conto de fadas. Cada momento com ela é uma dádiva preciosa. De repente, um portal se abre e vemos vários magos aparecendo. Eles vieram buscar a Lisa, pois viram que ela estava usando magia, e agora ela pertence ao rei. A Marge fica sem entender o que está acontecendo, e a Lisa explica que essa foi a única maneira de salvar a vovó. Então a Marge vê isso e fica muito triste, pois ela conseguiu salvar a sua mãe, mas ao mesmo tempo ela vai perder a sua filha. Eles capturam a Lisa e o Homer até tenta ajudar, mas ele é paralisado. Unhas aprisionou! Bart tenta usar uma magia, mas apenas balança um graveto e fala uma palavra aleatória. Deve ser assim que as pessoas se sentem no mundo de Harry Potter, né, pessoal? Quando descobrem que não são bruxos, meu parceiro, é só tristeza. Vão pagar de doido. Como se diz, né? Vão pagar de trouxas. Olha o nomezinho, gente. E eu adoro Harry Potter. Muito bom, recomendo. Assistam. Enfim, então eles levam a Lisa pro castelo. Homer decide resgatar a sua filha de qualquer jeito, nem que ele precise matar todo mundo daquele castelo. E o Homer faz um discurso épico e inspira todo mundo a lutar ao seu lado, e todos decidem correr atrás dos seus direitos. Então eles pegam as suas armas e vão em direção ao castelo. Vemos a Lisa no topo do castelo gritando por socorro. Então o Bart diz pro Milhouse ir salvar a namorada dele. E eles vão correndo socorrer a Lisa. Mas ela afirma que eles são apenas amigos. Eu tô falando, gente, coitado do Milhouse. Até nessa história ele tá sempre na friendzone. Mano, o menino só sofre. Eu queria uma história que o Milhouse se desse bem. Se tiver alguma que vocês souberem, comenta aí que eu trago aqui no canal, ok? E de repente eles são queimados por um dragão. Então o cavaleiro começa a atacar todo mundo. As pessoas começam a se esconder para não virarem churrasquinho. E nesse momento a mãe da Marge chama ela para conversar. Ela explica que chegou o seu momento e entrega o colar para sua filha. Posso ter nascido camponesa, mas vou morrer como rainha do gelo. E em uma cena muito épica, ela avança em direção ao dragão. Ele começa a cuspir fogo sem parar, mas de nada adianta. Então ela entra dentro da sua boca e consegue o derrotar. E após isso, todo mundo comemora. Homer fica muito feliz, pois tem uma filha que pode transformar chumbo em ouro. Agora vai ter ouro infinito, né? Mas só que não. A Lisa explica que perdeu o seu poder, pois a fonte de toda a magia do mundo eram os dragões. E como eles foram extintos, tudo que é fantástico nesse mundo irá desaparecer. E vemos várias pessoas sumindo. Tá parecendo o filme do Thanos, mas ok. Então,
Só que aqui não tem joia do infinito, lembrei. Então ela começa a fazer um discurso muito bonito sobre a evolução humana através da ciência e que eles podem se esforçar e conquistar várias coisas mesmo sem magia. E nesse momento vemos o Homer ressuscitando o dragão depois de tanto sacrifício. Viva, seu maldito, viva! Eu ressuscitei! E a Marge explica para sua filha que não tem como viver em um mundo sem magia, pois seria muito chato. E vamos ser sinceros, né, pessoal? Teria uma baguncinha aqui e ali, mas se o mundo tivesse magia, você pode ter certeza que eu ia mandar um. Mandei do nada, velho. Muito bom. E no final vemos o dragão queimando toda a cidade, o que é uma bela referência àquele final desastroso de Game of Thrones. Até hoje eu tenho um pesadelo com essa cena, mas tudo bem, né? E chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e já deixa aquele like e se inscreve no canal. Tamo junto, pessoal. Valeu e até a próxima.